Bom, olá a todos. Vamos dar início à apresentação da parte 4 do livro Vigiar e Punir do Michel Foucault. Essa quarta parte é a parte final do livro e ela é referente ao tópico principal da prisão. A gente dividiu essa quarta parte em principais tópicos. Esses tópicos vão ser apresentados individualmente por cada colega a seguir, começando pelo Lenca apresentando sobre a relação econômica. Caros colegas e professora, segundo Michel Foucault, na obra Vigiar e Punir, ele faz uma relação entre a economia e a disciplina moderna no mesmo período histórico, citando a funcionalidade econômica do poder, onde a disciplina é uma técnica que produz indivíduos úteis, o que faz aumentar a produção, tornando o exercício do poder menos custoso econômica ou politicamente. Então, o capitalismo se solidificou, apelando para a modalidade do poder disciplinar, que consistia em processos de submissão, fazendo da vigilância um operador econômico decisivo. Então, na modernidade, houve uma transformação vivida pela prisão, que consistiu basicamente na substituição das penas investidas diretamente no corpo, tais como eram suplícios, para um tipo de punição muito mais humanizado, que funcionavam sob a ótica dos ideais iluministas. O problema era que os suplícios eles eram verdadeiros espetáculos e não eram mais sustentáveis para uma sociedade racionalizada da modernidade. Então, o tempo ele passou a ser utilizado como parâmetro de proporcionalidade das penas e dos delitos. Então, a pessoa teria sua liberdade, que seria seu maior bem, cerceado, a fim de se reparar e reeducar o indivíduo, Então, essa era a idealização da prisão, como ela funcionaria, e Foucault vai nos trazer que essa instituição vai funcionar muito mais sobre uma ótica disciplinar, sobre uma instituição disciplinar. Bom, pessoal, um terceiro ponto importante para a gente discutir aqui, e que está relacionado com as outras questões, diz respeito às características específicas do poder disciplinar na prisão moderna. Todas essas características que eu listei aqui no slide, em resumo, elas se configuram, de acordo com Foucault, na humanização, entre aspas, e correção daquele indivíduo que cometeu o delito. Justamente porque a prisão moderna hoje, ela pode ser considerada como um instrumento que modifica, que altera o indivíduo para o bom funcionamento do sistema legal, mas também do bom funcionamento do sistema político e econômico daquela sociedade. As características como classificar os indivíduos, tirar o máximo de tempo de sua força, codificar o comportamento, vigiar constantemente e disciplinar seus corpos, em resumo, elas funcionam como um aparelho que transforma esses indivíduos e que marca esse acesso à humanização deles. Nesse sentido, então, uma das estratégias que pode ser empregada pelo poder disciplinar é o uso do isolamento, que se constitui como o primeiro princípio das prisões modernas, desempenhando um papel relevante para o seu funcionamento. Esse isolamento vai além da privação jurídica de liberdade, constituindo um isolamento do mundo exterior e também dos demais detentos, de forma a institucionalizar uma comunicação vertical a partir da vigilância constante. Dessa forma, a pena não se torna apenas individual, mas também individualizante, de forma a evitar a formação de uma população homogênea e solidária entre os detentos. Mas justamente por essa forma de emprego do isolamento, essa população acaba sendo gerada. Dessa forma, então, o isolamento é empregado como um instrumento de transformação do indivíduo pela reflexão e pela solidão, que constituem-se como condições básicas para a submissão total. Nesse sentido, o autor traz a ideia de que a solidão experimentada pelo indivíduo o torna isolado em sua própria existência moral. O trabalho, na visão de Foucault, não consiste em uma adição ou corretivo ao regime de detenção. Ele é tido como um agente de transformação carcerária. Assim, ele permite uma socialização progressiva dos detentos que podem aprender ou praticar um ofício. O principal objeto ou foco de estudo do autor não é o trabalho, mas sim o trabalhador em si, visto que o mais importante é ensinar ele e obrigar a ter uma condição de submissão ao seu chefe, atribuindo então uma disciplina comum entre o proletariado. Além disso, são lhe dados hábitos
de ordem e de obediência. Ou seja, o trabalho é um princípio de regularidade e, de certo modo, ocupa os detentos, evitando a ociosidade. Já o salário faz com que eles adquiram amor e hábito ao trabalho, auxiliando na distinção de propriedade sobre o que é de cada um, ensinando o que é previdência e poupança e permitindo que repasse os ganhos para a sua família. Bom, agora eu vou tratar do ponto que é o papel da prisão moderna na incidência da criminalidade, ou seja, o que o Foucault entende que aconteceu com a quantidade de crimes, ou pelo menos a quantidade de criminosos, após o surgimento da prisão moderna. Ou seja, surge a prisão moderna, a quantidade de crimes aumentou, a quantidade de crimes caiu. A prisão foi um fator que influenciou nesse aspecto, e para o Foucault influenciou, só que ele infere que a quantidade de crimes ou de criminosos, ou seja, a criminalidade mesmo, aumentou, se manteve estável nessas sociedades. Ou seja, a prisão moderna não teve um fator de diminuição na ocorrência de crimes, muito também a ver com a reincidência, né, que vai ser explicado agora após pelo Victor, e o papel então foi prejudicial na sociedade na medida que ele aumentou essa criminalidade. Bom, então, prisão e residência. De acordo com o autor, a prisão torna possível ou melhor favorece a organização de um meio de delinquentes solidários entre si, hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras. Ou seja, o ingresso de um indivíduo que cometeu um crime mais brando, esse indivíduo é mais novo, e o intercâmbio dele com um indivíduo que já está na prisão há mais tempo, que é mais experiente, que já está mais imerso no mundo do crime, vai possibilitar uma imersão para esse outro indivíduo muito grande no mundo do crime, que vai fazer com que ele desenvolva desejos de aprender com os colegas como se escapar a rigores da lei e considerar a sociedade como inimiga, né? Por isso, por esse aprendizado que o indivíduo vai ter na prisão, o Foucault vai considerar as prisões como quartéis do crime. Então, agora, os fatores da residência, o Foucault vai considerar que os principais fatores da residência vai ser a quebra de banimento, a impossibilidade de encontrar trabalho e a vadiagem, né? Aqui também é um claro processo de etiquetamento, no qual o indivíduo passa pela uma instituição, no caso a prisão, e recebe uma etiqueta ruim, que vai dificultar que ele reingresse de verdade na sociedade. De verdade não, né? De maneira efetiva na sociedade, e que ele sempre sofra preconceito, sempre sofra dificuldades, e que vai possibilitar na residência, né? Que ele vai ter que cometer crimes de novo para se manter. Bom, ainda na obra de Foucault, ele traz a ideia de uma cidade carcerária, que tem como planejamento introduzir e encaixar a prisão nos moldes de uma cidade. Porém, ele sempre mantém a distância do centro das classes dominantes. E com isso, Foucault passa a perceber uma forte ligação da relação que se é criada entre as prisões e a vontade das classes dominantes. Identifica que grande parte dessas normas criadas a partir disso foram feitas para manter essa dominância. E, por consequência, gera uma forte aproximação da plebe com a criminalidade, que, por sua vez, abre novas concepções para aquilo do que é ilegal na ideia moral, fazendo que as leis passem a ter um valor maior do que as outras, sempre voltando para o espaço dos interesses das classes dominantes. Olá, amigos, como estão? Tranquilos? Eu vou falar sobre como a prisão está ligada a dispositivos da sociedade moderna. O Michel Foucault ele diz que a prisão ela não está ligada ao direito em sentido amplo, que abarca a lei e o poder judiciário. A prisão ela surge como uma peça punitiva que está ligada a mecanismos de poder da sociedade moderna, a qual classifica e codifica os tipos de comportamento que são vistos como adequados. No entanto, existem indivíduos que não respeitam, que vão contra o que foi codificado como adequado. Para você punir esses indivíduos, você precisa da criação de um mecanismo. Esse mecanismo é a prisão, que vai, por meio da coação, reeducar esses indivíduos, discipliná-los para que, se for o caso, eles sejam reinseridos na sociedade. O direito, então, ele vai servir apenas como um fator de legitimação da prisão, mas a prisão tem a sua base fundante nos dispositivos de poder da sociedade moderna. Por fim, o autor discute o papel do direito para a estratégia punitiva na modernidade. Nesse sentido, então, o autor destaca que a lei é capaz de diferenciar comportamentos criminosos, transformando a desordem em infração a partir de um mecanismo de seleção. Por conseguinte, o poder é distribuído na sociedade em uma busca por controle, que constitui os micropoderes. A continuidade dos critérios punitivos, então, se desenvolve a partir de uma lógica em que os simples desvios pesem cada vez mais sobre as regras, agravando as sanções a eles relacionadas. Isso torna o direito como natural e legítimo, configurando o poder de punir.
o qual é legitimado a partir do uso da disciplina, regulamentando o poder de punir do Estado. Nesse sentido, a prisão se constitui como a última instância de punição a quem foge da disciplina em instâncias anteriores.